Sejam bem-vindos a mais um episódio do Encheridos da Consciência, um podcast de gente encherida que ama a expansão de consciência. Eu sou Tuila Cláudia, facilitadora de barras, cearense, terapeuta holística, idealizadora desse podcast, e é uma delícia estar por aqui com vocês. Hoje temos a presença de uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. É uma pessoa que é referência para mim e eu sinto também que ela é referência aqui no nosso estado, né? Que é a Ana Luísa Caracas. É uma alegria ter a Ana aqui. A Ana ela é facilitadora de consciência, terapeuta energética e escritora. Trabalha com as ferramentas de Access Consciousness, Reiki e terapias multidimensionais. Em novembro de 2023, a Ana Luísa Caracas ela canalizou um processo de frequências arcturianas, com técnicas multidimensionais para o realinhamento do DNA humano e expansão da consciência para um salto quântico de quinta dimensão. Uau! Ana Caracas também é jornalista de profissão e tem especialização em marketing e em economia para jornalistas. Seja muito bem-vinda, Ana! Então, Ana Caracas, seja bem-vinda. Um prazer e enorme gratidão por você ter aceitado esse convite. Gratidão pelo convite, eu que agradeço. Eu que agradeço por esse momento, essa oportunidade, né, de a gente levar esses recados maravilhosos para as pessoas que sintonizam com a energia, né? Sim, né? Estava dizendo que, para mim, você é uma super referência. Ai, gratidão. Então, para mim, meu coração se aquece de poder receber a sua contribuição aqui hoje e poder levar mais contribuição também das suas palavras, da sua energia para outras pessoas que estão buscando expansão de consciência. Nossa, que bacana! E realmente, né, quando a gente entra nesse processo, quando a gente se engaja nisso, a gente vê o quanto nós somos parte importante nisso tudo, né? Nós todos, nós centelhas divinas, né? Que a gente está aqui para contribuir um com o outro. Então, cada informaçãozinha aqui, um leve, a gente vai juntando uma informação daqui, outra dali, e isso vai contribuindo para a expansão de consciência, que é o momento que nós estamos realmente requerendo expansão de consciência, né? É o nosso momento. Sim, chegou, não tem mais o que esperar, a hora já é agora, né? Já é agora. Mas, assim, bora lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer é você contar um pouquinho da sua trajetória. Como você começou a fazer esse movimento, né? De realmente ser um buscador e buscar a expansão da sua consciência, a espiritualidade. Você é jornalista de formação, então conta aí um pouquinho da sua história. Verdade. A minha história, assim, eu acho que esse buscar, eu acho que já meu é bem antigo, sabe? Eu me lembro, Tuila, eu bem pequena, a minha mediunidade começou a se manifestar com 6 anos de idade, né? Eu tive processos bem interessantes com mediunidade que já me cutucavam, né? Vamos dizer assim, já. Mas quando eu era muito, muito criança, eu não tinha ainda nenhum entendimento sobre isso e nem tive preparação sobre isso. Mas quando eu tinha 9 anos, eu me lembro que eu fazia perguntas, eu indagava a mim mesma, que eu dizia assim, não, eu não acredito que a gente só tenha essa vida. Eu não acredito que a gente só tenha isso, que a gente vai viver e morrer e vai ficar por isso mesmo. Eu me lembro, eu com 9 anos, fazendo esse questionamento. Uau. Interessante, né? Com 9 anos eu já questionava que a vida não podia ser só isso. Interessante demais. E depois eu me peguei um dia desse, lembrando desse detalhe, eu disse, nossa, que coisa, e ninguém nunca me falou nada, mas eu fazia um questionamento comigo mesma, né? E aí a minha vida toda foi pautada
questões da sensibilidade muito forte. Sempre tive muita contribuição da espiritualidade na minha vida, em proteção de família, sabe? Informações que chegavam para mim que eu conseguia contribuir para evitar acidentes e coisas mais, né? E fui seguindo, mas passou um tempo na minha vida, um período da minha vida, que eu fiquei muito apagada, assim, em termos de espiritualidade. Eu era, parecia uma parede, uma porta, assim, eu não tinha, para mim era só a matéria e acabou. Mesmo com que as coisas que tiveram acontecido na minha vida e ainda aconteciam, mas para mim é como se aquilo fosse comum e não significasse nada. Até que eu passei por um processo obsessivo muito forte, né? Que foi para o meu despertar de consciência, e isso culminou com a minha entrada no espiritismo. E aí foi quando eu comecei a me entender mesmo como ser espiritual. Quando eu fui aprender que realmente nós somos seres infinitos e que a gente tem um corpo finito, enfim, fui fazer esse entendimento. Foi muito bacana. O meu crescimento foi muito rápido, talvez por conta de que eu andei demorando, né? Porque de 6 anos, nessa época eu estava com 40, quando foi esse momento desse boom, desse chamado, né? Então, eu passei, né, por um bom tempo dentro do espiritismo, estudando, me dedicando, fazendo palestras, coordenando o ESD, coordenando várias situações, evangelhos, né? Cheguei até a presidir, né, um centro espírita aqui em Fortaleza. Então, eu passei alguns anos, 2 anos, como presidente do centro espírita aqui, local, e isso também me trouxe muito um aprendizado e muito desafio. Porque você sabe que quando a gente trabalha para a luz, a gente é muito perseguido. Sim. Eu me lembro que nesse período era um desafio, era uma missão muito grande, e eu fui muito perseguida espiritualmente, digamos assim, para que eu não cumprisse o meu trabalho, mas graças a Deus eu cumpri, dei minha contribuição, passei um bom tempo no espiritismo, mas depois eu percebi que também não era só aquilo. Apesar de eu amar o espiritismo, achar muito bonito, me sintonizar muito com a doutrina espírita, porque apesar de eu não frequentar mais o espiritismo hoje, mas ela faz parte de mim, né? A doutrina está dentro de mim. Mas eu percebia, sabe, Tuíla, que tinha algo mais, que eu tinha que trilhar além, sabe, que eu tinha que conhecer outras coisas, que aquelas obras eram as obras básicas de Allan Kardec, mas que tinha muito além daquilo que eu tinha que conhecer. E aí eu fui chamada para o esoterismo, aí passei um tempo como Rosa Cruz também, muito bacana também, ensinamentos profundos, e aí vem aquele grande despertar para essa sensibilidade maior, para o mundo da magia, né, o mundo da percepção. O Rosa Cruz, o esoterismo, ele traz isso, essa introspecção, né? Foi quando eu aprendi a meditação mais profunda, foi nesse período, foi muito bacana. Então, eu acho que nada que a gente vive é por acaso, né? E continuei seguindo, também percebi que não era bem em Rosa Cruz, que ele já tinha trazido a contribuição que tinha, continuei a minha jornada, continuei a minha caminhada. Aí, certo dia, eu fui convidada para fazer parte de um ritual da lua cheia, no espaço holístico aqui de Fortaleza. E aí eu fui com meu esposo. E quando eu chego lá, antes do ritual começar, estavam divulgando um curso de Reiki, o Reiki 1. E aí eles estavam divulgando o Reiki, passando um papelzinho para quem tivesse interesse. E o meu esposo disse assim, Ana, é interessante, vamos se matricular? Aí eu disse, não, menino, que conversa, deixa isso para lá. A gente, a gente veio aqui para fazer o ritual da lua cheia. Não, deixa isso para lá. Aí ele disse, tá bom. Menina, para que eu fiz isso? Quando foi no ritual da lua cheia, que a gente ia levar umas tochas para um caldeirão que tinha, um caldeirão de ferro bem grande, cheio de fogo, e a gente pegava uma tocha, fazia um pedido, levava lá para o caldeirão. Nesse momento, quando eu fui levar a tocha para o caldeirão, o caldeirão estava no local que existia uma passarela
e um buraco com água. Passarela, um buraco com água. Tu acredita que ao invés de eu ir pela passarela, eu fui direto para o buraco com a água? E eu caí, tocha e tudo neste buraco. Caí com o braço no caldeirão. E, ó, tem até a marca, né, da queimadura. E eu disse, pronto, queimaram a bruxa de vez, né? A bruxa vai ser queimada no caldeirão. E aí eu peguei e queimada, e a dona lá do espaço era reikiana, correu, me levou para dentro e fez um reiki no meu braço. Tuína, foi incrível. Quando ela estava fazendo um reiki no meu braço, eu vi, né, a espiritualidade trabalhando, costurando o meu braço. Era incrível. Eram os dedinhos fazendo assim, ó, eles costurando. E aí ela dizia, pronto, Ana, no seu corpo perispiritual já está curado. Agora, o corpo físico, se você quiser botar alguma pomada, alguma coisa, eu fui no hospital, o médico passou uma pomada e fiquei boa rápido. Mas a cicatriz, a marca ainda tem hoje, que é para poder eu me lembrar. Sim. Porque uma coisa interessante, Tuíla, é que tudo que aconteceu comigo até então foi porque não diz assim, a gente vai ou pelo amor ou pela dor, né? Não tem esse ditado? Sim. Pois tudo que eu fui foi pela dor. Porque eu era teimosa, eu era resistente. Fui pela dor. Até quando eu fui para o Espiritismo, eu fui pela emergência do Paulo Estevam, o próprio presidente, na época, disse, Ana Luísa, você passou a vida sendo ajudada pela espiritualidade e você renegou isso. Então, agora você está sendo chamada pela dor. Você recebeu amor, não considerou, e agora está sendo chamada pela dor. E foi exatamente. Sim. Mas, como foi que eu cheguei no Axis, né? Que bem, essa... E também as frequências arcturianas, também depois eu queria você falar um pouco disso. É a minha caminhadinha, minha filha, é a caminhada. Sim. E aí, quando foi em 2017, eu não sei se você conheceu um senhor, que ele era um guru espiritual aqui em Fortaleza, que se chamava Yutaka Sakamoto. Sim, já ouvi falar. Maravilhoso, né? Sim. Ele é tudo, né? Ele era tarólogo, ele era numerólogo, ele era... Nossa, o que você imaginar aquele homem era, né? E aí eu gostava de fazer umas consultas com ele, e ele gostava muito de mim. E quando foi em 2017, em dezembro, não me lembro, eu liguei para ele dizendo, seu Yutaka, eu me tornei mestre em Reiki, que é o mestre nível A, né? Me tornei mestre em Reiki, mestre de mim mesma no Reiki, tal. Aí ele disse, Ana Luísa, parabéns, que coisa boa, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, esqueça tudo, esqueça todas essas terapias, faça barras de axis. Aí eu disse, o quê? Fazer o quê, seu Yutaka? Como é o nome? Ele, barras de axis. Eu disse, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Aí ele disse, Ana Luísa, barras de axis é uma terapia tão moderna que ela reúne todas as outras. Se você fizer barras de axis, você não vai precisar fazer mais nada. E aí, isso foi em dezembro de 2017. Quando foi em janeiro de 2018, ele faleceu. E aí, quando foi em março de 2018, eu disse, rapaz, eu vou fazer o último conselho que o seu Yutaka me deu. E aí foi quando eu ingressei no Axis e fui fazer o primeiro curso de barras de Axis. E aí, logo eu deslanchei, né? Fiz o primeiro curso e eu sei que quando foi em 2019, eu já era facilitadora de barras. E já comecei a trabalhar, ministrava curso de barras. Veio a pandemia, né? 2020. Não parei, durante a pandemia eu facilitei cursos, foi incrível, com todas aquelas normas que o Axis nos orientava, de máscara, de álcool, não sei o quê. Fiz tudo, mas eu não deixei, e as pessoas procuraram, foi incrível. As pessoas estavam muito perdidas, desorientadas, então foi muito bacana, foi muita contribuição nessa época, eu facilitar curso de barras. E quando foi também em 2020, eu fui chamada pelos arcturianos. Foi impressionante. Uma inquietação que me deu, eu vi uma pessoa falando dos arcturianos, fui procurar por ela, ela disse que já não tinha mais vaga,
e eu fui numa busca, fiz um curso gratuito, mas não senti que não era aquilo. Quando fui fazer uma outra busca, apareceu uma informação e eu disse, é essa. Aí foi quando eu fiz a mesa multidimensional arcturiana, né? E Sim. aí a conexão foi muito forte. Atendi muitas pessoas durante a pandemia com a mesa, porque ela pode ser online também, né? Então, atendi muita gente, até hoje, né? Trabalho com a mesa, estava até fazendo uma sessão agora. E aí, quando foi em 2000, a minha conexão com eles cresceu muito. Continuei galgando meu caminho no Axis, paralelo com os arcturianos. Me tornei facilitadora do facelift energético, né? Axis Facelift Energético, em 2021. E também em 2021 me tornei facilitadora de processos corporais do Axis, né? Então, eu fiquei com a facilitação de barras, processos corporais e facelift energético, em 2021. E quando foi em novembro de 2023, eu recebi uma canalização de um curso, né, de umas frequências arcturianas, que eu chamo de ativação de frequências arcturianas, que são frequências que eles me mostraram técnica de como eu devo ativar as frequências deles, arcturianas, para que a gente possa realinhar o nosso DNA divino, né? E equalizando nossos corpos multidimensionais, equilibrando nossos corpos, para que a gente possa se preparar para esse novo momento planetário, que a gente está passando para a quinta dimensão, né? Que é uma dimensão, um estado de consciência. Então, eu formatei no curso esses processos. Tuila, durante novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, durante 4 meses, eles me acordavam 4h30 da manhã. Eu ia para o meu quarto, para um escritório, e eles me mostravam a frequência e onde eram os locais que eu devia pegar e o que é que eu devia dizer para ativar aquelas frequências. E aí, com isso, eles me passaram 37 frequências, né? Essas frequências já existem, porque são a geometria sagrada dos arcturianos. Mas o que eles me mostraram, o que eles me ensinaram, foi como eu ativar essas frequências em nossos corpos sutis, né? Entendeu? E aí eu formatei no curso, que eu estou facilitando esse curso, né? Já fiz 3 turmas, vou fazer uma turma agora, não, fiz 2 turmas. Vou fazer a terceira turma agora, em março de 2025, né? Em março, dia 22, eu vou oferecer a terceira turma presencial, né? Desse curso que é fenomenal. E aí continuo minha jornada com os arcturianos, com o Axis Facelift, com o Reiki, né? Continuo. E como escritora, né, Ana? Que é o novo, né? O mais É o novo. mais recente. Nossa, que também foi outro presente gigante, que o ano passado eu recebi esse convite, né? Da Aline, e ela é lá do Sul, ela é inclusive praticante de barras, mas ela trabalha com editora, e ela criou esse projeto de Somos Todos Médiuns, que era um livro com relatos dos médiuns, das histórias, de nossas histórias, nossos desafios, e aí ela reuniu 30 médiuns, e cada um conta a sua história, é muito bacana. E aí eu fui convidada, e aceitei o convite, e estou lá no livro Somos Todos os Médiuns, né? E já estou escrevendo meu segundo livro. Já estou no segundo livro, já acredito que ainda esse ano eu devo estar lançando esse segundo livro. Sim, vamos aguardar, né, as próximas informações. E tudo é sempre espiritual. A minha linha é espiritual, né? O tema desse livro atual, ele é a imortalidade do ser e o plano extraterreno. E esse livro eu estou fazendo através de uma canalização. Não está sendo permitido para mim agora, nesse momento, falar qual é o espírito que eu estou canalizando com ele, né? Mas em breve eu vou poder falar. E a gente está finalizando esse livro.
Eu tenho certeza que vai ser muito rico de informações. Muito bacana, muito forte mesmo, muito, muito forte. Informações intensas, sabe? E agora, né? E agora eu vou começar a estudar também o tarô, né, com você. E o que mais é possível. Foi outro chamado, me veio a curiosidade, me veio a... Eu fui, de repente, aquilo ali foi mexendo comigo, eu disse, nossa, nunca eu tinha tido de repente veio esse estalinho, e eu digo, por que não, né? Por que eu vou resistir? Se está vindo, bom. Então você já aprendeu, né, Ana? Não precisou cair no buraco. Agora eu não teimo mais. Não teimo mais. Sim, pelo amor agora. Nada Agora de dor. vai pelo amor, agora não vai mais pela dor, é só pelo amor. O chamado é bem grandioso, pelo amor mesmo, não tenho mais resistência. Não é possível que eu não aprendesse, né? Pois é. É incrível, Ana. Já que a gente está falando de escolhas, né? Dessa jornada espiritual, desse chamado, eu tenho certeza que você deve ter presenciado muitas coisas acontecerem, né? Na sua vida, na vida de pessoas que você atende. Teria algum caso, alguma coisa que te chamou, alguma situação, um caso de pacientes que te chamou a atenção, que pode ser contribuição para a gente aqui? Tuila, uma coisa muito interessante, porque assim, uma vez que você tem uma sensibilidade, que você tem uma mediunidade, você não consegue separar, né? Então, todo o trabalho que eu faço, onde eu estou, tudo que eu faço, tá junto tudo isso. Eu não posso dizer assim, agora eu vou fazer barras de axis, eu vou deixar minha mediunidade de lado. Isso não existe. Então, todo o trabalho que eu faço, eu tenho um apoio da minha equipe espiritual, né? Que eu conto com uma equipe de arcturianos, né? E eles estão sempre comigo, e fora a equipe espiritual também, outros seres. E eles estão sempre comigo, me ajudando muito, muita, muita contribuição. E, então, durante qualquer processo que eu faça, seja qual for, eles estão presentes e as coisas acontecem. Então, eu estava fazendo um atendimento numa cliente e eu estava fazendo exatamente a ativação das frequências arcturianas. E um dos arcturianos, dessa vez, foi a primeira vez que ele se apresentou para mim, ele até então não tinha se apresentado para mim, o nome dele é Charim, e quando eu estava fazendo um atendimento nela, essa moça, ela tinha muito problema de endometriose, e ele veio junto, apareceu para mim, e junto comigo ele se apresentou, disse o nome dele, Charim, ele vinha com uma roupinha que parecia como se fosse um roupinha de médico, né? Aqueles jalecos, e ele, na hora, junto comigo, ele colocou uma câmara, né, de tratamento nela, na região, né, onde era a história da endometriose. E nesse momento, eu me vi sendo transportada junto com ela, eu e ela, para um local como se fosse na nave. E lá a gente estava numa espécie de laboratório. Existiam umas árvores que eram árvores pequenas. E eu via como se a gente tivesse... Essas árvores fossem plantas medicinais. E eu estava lá com ele e ela. E quando eu retornei, né, que aí depois ela acordou e retornou, eu perguntei para ela o que é que ela tinha, como é que tinha sido, se ela tinha percebido alguma coisa. Ela disse, Ana, eu estava num local que tinha umas árvores pequenas. Aí eu disse, eu também fui com você, a gente foi para a nave arcturiana e a gente estava numa espécie de laboratório medicinal deles lá. Foi muito interessante. Então, foi bem bacana, a gente foi transportado nesse momento, né? E eu achei bem interessante esse relato. Inclusive, esse relato é novo, nem está no meu livro lá. O meu livro tem outros, né? Sim. Mas durante também, Tuila, barras de axis, muita coisa acontece. Muita coisa, muita coisa. Às vezes acessamos, né, vidas passadas, você já deve ter vivenciado isso também. A gente acessa a vida passada daquele cliente, vê situações que aquele cliente viveu que eram traumáticas e por isso que eles estão ainda bloqueados nisso, né? Eu já vi casos durante a sessão de barras,
de uma mãe que causou um aborto na filha, e durante a sessão de barras, a filha aparecer, né, e perdoar a mãe, sabe? E aí, depois, eu sem saber de nada, eu falar para a pessoa, olha, eu vi uma criança, a criança era assim, assim, parecida com você. Existiu alguma criança assim na sua vida, ou existe? E a pessoa dizia assim, olha, se é assim, eu não sei, mas que aconteceu de eu abortar uma criança, aconteceu. E aí eu disse, olha, pois essa criança é assim, e a mensagem que ela mandou é que lhe perdoava. E essa criança chorar tanto porque recebeu o perdão, né, de uma pessoa que ela causou um mal, de certa forma. E assim já aconteceram outras vezes, viu? Até em casos de aborto, casos de assassinato, casos de pessoas que viverem outras vidas com a pessoa e que até hoje interferem na vida delas. E eu consigo, durante a sessão de barras, doutrinar. É impressionante. Eu consigo conversar com aqueles seres e consigo encaminhar. E normalmente eu encaminho para as naves arturianas, porque nas naves eles têm câmaras de regeneração, câmara do amor, do perdão, câmaras de alegria, eles têm várias câmaras. Então eu encaminho para lá, para que eles sejam regenerados. Os arcturianos recebem, eles estão junto comigo e eles levam. Eu peço para que eles levem para tratamento e eles levam. Então é muito bacana. Então eu vou correr as barras de alguém, eu estou fazendo um tratamento além das barras, eu estou indo no campo espiritual, eu estou indo para o passado dela, para o futuro. E é muito bacana. Tudo por conta dessas habilidades que a gente tem, que hoje eu não nego mais, né? Que hoje eu realmente. É muito interessante, Ana, porque a gente não percebe, mas as mudanças e a movimentação é muito profunda. Não é só uma sessão de barras, não é só uma mesa, né? A gente não tem dimensão no que a gente está movendo, né? Do que alguém move quando está escolhendo Se curar. esse tipo de mudança, esse tipo de cura, né? É porque quando a gente faz um trabalho espiritual, e quando a pessoa permite, porque quando a pessoa vem para a gente, seja qual for o tratamento que ela escolher, né, ela já está dando a permissão dela. Então, se ela está dando a permissão, é lógico que a gente acaba acessando o arquivo acástico daquela pessoa. Então, alguma coisa que esteja causando sofrimento, causando dor, ou prendendo aquela pessoa por algum motivo, acaba que ela se liberta, né? Ela é libertada. É muito interessante. E aí a gente vai contribuindo, né, Tuíla? Que não é por acaso que a gente veio com nossos talentos. Os talentos da gente é para que a gente contribua com a humanidade mesmo, né? Esse é o objetivo. É a nossa singularidade no mundo, né? Criando mágicas, milagres, né? Mistérios e possibilidades, lucratividade, né? A gente Potência. Hã? diga. Não, eu digo assim, como você falou, criando milagres, eu disse mistérios, possibilidades, poder, potência, né? Porque é tudo isso, sabe, que a gente cria mesmo. Porque a gente abre um campo, né? Um campo para que a pessoa expanda. A pessoa não consegue expandir se ela estiver cheia de nó, cheia de crença limitante, cheia de trauma, cheia de dogmas, de paradigmas, né? De pontos de vista fixos, impregnados. Como é que você prospera? Como é que você tem abundância? Não tem. E quantas vezes, Tuíla, as pessoas chegam para a gente dizendo logo que não estão conseguindo prosperar, ter abundância, porque elas estão cheias desse peso, né, em cima delas. Sim. E mergulhando ainda mais nas ferramentas do Access, conta pra gente quais ferramentas você mais usa, qual que você pode deixar aqui como contribuição, sabe? Que a gente que está imerso em Access Consciousness, a gente usa as ferramentas para absolutamente tudo, né?
tudo. Porque as ferramentas do Access são para consciência, acesso à consciência, né? Expansão de consciência. Então, quando a gente está na consciência, quando a gente está presente, a gente tem realmente mais um comando de nossas escolhas, né? A gente está ali escolhendo com consciência, né? Uma ferramenta que eu acho muito bacana do Access é a quem pertence isso. Eu acho fenomenal essa ferramenta. Ela traz uma consciência de que nem tudo que a gente pensa que é nosso é. Então, muitas vezes a gente está trazendo uma dor que não é nossa. Ou às vezes a gente está trazendo um pensamento ou um sentimento que não é nosso. E a gente, por fato de a gente ser essa sensibilidade que a gente muitas vezes a gente acha que para curar o outro, a gente tem que sentir o que o outro está sentindo, né? Então a gente deixa de ser curador e a gente ser empata. E a gente acaba sintonizando com aquilo e traz para a gente aquela dor. E aí a gente nem consegue curar ninguém, porque a gente está adoecendo junto, né? Então, a quem pertence isso é uma ferramenta que traz uma consciência de fato de quem pertence aquilo. Se eu estou com um sentimento de tristeza, eu vou para a pergunta: verdade, essa tristeza é minha? A quem pertence essa tristeza? Essa tristeza pertence a mim mesmo? Ou pertence a outra coisa ou a outra pessoa? E aí, se eu sinto uma leveza no meu corpo, se eu sinto uma expansão em mim, tipo assim, um alívio, uau, essa tristeza não é minha, nossa, essa tristeza não é minha. Então, o que é que eu faço? Devolvo ao remetente, com consciência anexada, né? Mas se a dor for minha, eu também tenho outras ferramentas do Access, que aí nós vamos deixar, né, Tuína? Para que as pessoas tenham interesse em conhecer. Isso a gente ensina no curso de barras. Sim. E são outras ferramentas poderosas para poder a pessoa se libertar daquilo. Mas o a quem pertence isso, ele traz essa consciência de que nem tudo que eu estou sentindo é meu. E que eu posso muito bem me libertar disso a partir da minha consciência. Devolvo ao remetente com consciência anexada, é perfeito. E aí, inclusive, teve uma aluna minha que talvez perguntou: Ana, mas e aí, se a pessoa estiver sentindo uma inveja de mim e eu estiver percebendo essa inveja, eu vou devolver a inveja para a coitada? Aí eu disse: não. Eu disse: não, você não vai devolver a inveja para a coitada. Você vai devolver a consciência de que ela está tendo uma inveja desnecessária. Então, ela vai perceber que, poxa, por que mesmo que eu estou tendo inveja? Por quê? Né? Precisa disso? A inveja é tão interessante, essa questão da inveja, Tuíla, porque a palavra diz tudo, né? Inveja. Veja dentro, né? Veja dentro de você. Se as pessoas conseguissem se ver, se enxergar, ninguém teria inveja de ninguém, porque todos nós somos muita potência. Nós somos centelhas divinas e nós temos poderes divinos. Então, se eu tenho poder divino, verdade, eu preciso do poder de outra pessoa, né? Aí a gente vai para aquela pergunta, né? Verdade, um ser infinito precisa do poder de outro, né? Precisa ter inveja de alguém? Se eu me vejo, eu não preciso de nada de ninguém. Eu sou autossuficiente, né? Eu sou uma centelha divina, então eu sou um ser infinito. Então, para quê? Né? Ser infinito não precisa depender de nada, não é verdade? Sim. Então, é maravilhoso. As ferramentas do Axis são... Ir para a pergunta, né? É outra. Tu vai me fazendo... Vou dizendo. Estar na pergunta é fenomenal. Quando você pensa que nada tem jeito, que está tudo errado, que nada tem saída, faça uma pergunta. Faça uma pergunta que as coisas começam a se abrir. Uau! O que mais é possível? Né? Que outras possibilidades estão disponíveis aqui? O que é que eu estou deixando de perceber nisso, que se eu perceber, vai expandir para mim ainda mais, né? O que mais? Consciência, né? As perguntas abrem espaço para consciência. Exatamente. Pergunta traz. Porque a pergunta não é para obter resposta, mas é para obter consciência, né? É para a expansão de consciência.
E é essa consciência que vai abrindo as portas, que vai te mostrando possibilidades. E as possibilidades vão te mostrando opções, escolhas, né? A gente consegue ter mais escolhas a partir da pergunta. Começa a fazer perguntas, as possibilidades vão surgindo, as escolhas vão se apresentando, né? Sim, É exatamente. muito bacana isso, exatamente. Então, a competência, isso é incrível, né? Porque tem uma coisa que você falou que me trouxe muito a energia do ajuda versus contribuição, né? Você quer ajudar a pessoa, aí você acaba virando o empata que traz tudo para si, querendo salvar a pessoa, O né? Salvador universal, né? Seu E, Salvador universal frustrado, que você acha que pode salvar todo mundo, né? Que você está ali para salvar. Não. Você não está ali para entrar na frente e levar o bombardeio para você, não. Você não tem que ser escudo de ninguém. Você tem que ser contribuição. E quando a gente é contribuição, a gente é aquela consciência que se requer naquele momento, né? Porque as pessoas, elas têm capacidade da autocura, né? Mas muitas vezes elas não estão conseguindo enxergar. E aí elas se agarram, é como a pessoa que está se afogando e você vai salvá-la, a pessoa, ela pula em você e ela não quer nem saber, ela vai pular em ti e ela vai te afogar, porque ela está em desespero. Mas se ela perceber que ela tem possibilidade de ela mesma se salvar, ou que ela pode ser uma coisa que você que está ali não é para ser afogada junto com ela, mas é para ser a contribuição de retirá-la daquele momento de sufoco, aí é diferente, né? É outra forma, é contribuição. é totalmente diferente. É totalmente diferente. E é consciência, né, Tuíla? Isso aí é um despertar. Mas eu estou muito feliz, sabe, Tuília, porque eu estou achando que, mesmo que a gente perceba assim, mas está tudo tão perdido, tem tanta violência, tem tanto isso, tem tanto aquilo, mas mesmo com tanto isso, tanto aquilo, eu percebo que as pessoas estão buscando mais. As pessoas estão se procurando mais, se buscando mais, que as pessoas estão também buscando mais contribuição com outras pessoas, sabe? Que estão percebendo, que estão aceitando, baixando barreiras, sabe? E recebendo contribuição. Eu estou percebendo isso, sabe? Que está quebrando, essas barreiras estão sendo quebradas. Por incrível que pareça, eu percebo muito isso. E é muito para onde a gente está olhando, né, Ana? Onde a gente está levando o nosso foco, né? Se é para destruição, para continuar na reclamação e nada muda, ou se é para o movimento que a gente está buscando realmente as mudanças, a contribuição para o planeta, as mudanças do ser, né? Das Isso dores da alma, é o foco, né? é o foco. É exatamente como você bateu. É onde eu estou observando, onde eu estou sintonizando, né? Onde eu estou vibrando, onde é que eu estou colocando a minha energia, né? Então, a gente vai colocar a nossa energia onde ela estiver mais aberta, né, para ser recebida, onde ela vai ser requerida, né, que é onde a gente vai chegar. Mas, se tiver um local também que a nossa energia seja requerida e que a gente vai também. A gente não tem julgamento sobre isso, né? Lembra? A consciência foi tudo e nada julga. Pois é. Então, quando a gente está na consciência, a gente não sai julgando onde a gente vai estar, mas a gente tem um foco. O nosso foco é contribuir para a expansão de consciência. E aonde for requerido, a gente vai ser acolhido, né? A gente vai ser realmente chegar junto, porque vai ser requerida essa energia. E a gente está disposto, né, Tuíra, a ser essa. Sim. E cada vez que a gente se dispõe mais, vem mais coisa, né? A gente acessa mais potências, é impressionante. Demais, muita potência, muita potência. E o interessante de tudo, que eu acho muito bacana, sabe, Tuíla, que quanto mais a gente está consciente, quanto mais a gente desperta, né, o despertar divino em nós, a gente percebe que o ego, a gente não precisa sentir vaidade ou sentir
se vangloriar de nada, não. Porque tudo isso faz parte de um processo mesmo. É um processo nosso. É um processo do próprio humano de passar por esses momentos e ele realmente chegar até o ponto do despertar. Esse despertar, ele já está no fluxo, né? Só que muitas vezes a gente interrompe o fluxo. Nós interrompemos esse fluxo. Mas ele já existe. Ele existe. Ele já está pronto. Mas a gente como é que a gente interrompe? Com o ego alto, os julgamentos, né? Que nos levam à vaidade, que nos levam a preconceitos, que nos levam a tanta coisa, né? É muito interessante, sabe? Sim. Essa semana, uma pessoa, né, me perguntou sobre barras de axis. E aí eu falei. Aí ela pegou e botou assim: você não conhece nenhuma facilitadora que seja cristã? Aí eu respondi: eu sou cristã. Eu sou cristã. Ela, evangélica de preferência. Eu disse: olha, eu sou cristã, eu não sou evangélica, mas eu sou cristã. Mas não tenho nada contra evangélicos, não. Eu acho que tudo é uma escolha, né? Mas você também tem suas escolhas. Aí eu disse: olha, eu não conheço, mas se eu conhecer, pode deixar que eu lhe aviso. Sim. Então, E assim, se você for mergulhar mesmo no Access, né, essas questões de religiões, né, ainda, a pessoa ainda está muito no julgamento. no julgamento, porque não Ela só existe. aceita, ela só aceita receber se for ali do evangélico, né? Ela, nesse caso, né? E, nossa, já vieram gente de toda religião fazer curso comigo, né? Não existe isso. Mas tem pessoas que criam uma barreira. Então, é como eu estou dizendo, né? Às vezes a pessoa vai deixar de escolher uma coisa que ela foi chamada, ela foi sensibilizada com aquilo, mas ela vai deixar de fazer por quê? Porque existe um julgamento que para ela só pode fazer se for daquela determinada religião que ela já Ela poderia ser a primeira, né? Mas nem isso ela está aberta a ser. Ela poderia fazer e ser a primeira, sei lá, podia ser a primeira facilitadora. facilitadora evangélica. E está tudo certo. E está tudo ótimo. Mais uma Sim. escolha. Mas foi uma escolha. E ela bloqueou. Ela bloqueou. O que é que ela fez? Bloqueou o quê? Um fluxo. Ela bloqueou o fluxo que já estava pronto. Uhum. Sim. E como a Ana já vivenciou muitas teimosias, né? Quebrou vários fluxos, já aprendeu, né? Até reconhece no outro isso. A gente está chegando no final da nossa conversa, Ana. Eu vou deixar um espaço para você falar o que você ainda sente de falar, antes da gente de fato encerrar o nosso bate-papo. E antes disso, vocês podem encontrar a Ana nas redes sociais, né? O teu arroba tá Ana Caracas. Anacaracas.consciência. Pronto. Procurem a Ana, busquem os cursos, até mesmo quem não é daqui da cidade, né, da nossa cidade, Fortaleza, tem aí os atendimentos online, então acompanhe o trabalho dela, os livros, que vai chegar um livro novo, né, Ana? Bora lá olhar o trabalho da Ana e esperar as novidades do livro. E agora eu vou Bom, deixar esse espaço para você falar um pouco. bom, eu queria só agradecer essa oportunidade, esse momento. Eu acho que a gente já, já expressei aqui muita coisa, né? Agradecer também as pessoas que estão interessadas, que estão buscando, e dizer para elas que é esse mesmo caminho. Busquem, porque quanto mais a gente vai, galga, mais novas situações tem para a gente galgar. O crescimento, ele é infinito, nós somos seres infinitos, então a nossa evolução é infinita. E vamos despertar a consciência, perceber o quanto somos cruciais nesse planeta, né? O quanto somos importantes uns para os outros, o quanto a nossa energia é contribuição para o planeta e para as pessoas que estão nele. E o quanto a gente pode realmente se doar com amor, né? Com dedicação,
com vontade de fazer valer, vontade de fazer com que o outro cresça, com que o outro expanda, né? Eu acho que esse é o nosso propósito, é ser contribuição e receber a contribuição, tanto das pessoas como do planeta maravilhoso que a gente vive, de tanta energia. Então é isso. Gratidão, Tuila, pela sua dedicação, viu? Pelo seu espaço. Você é maravilhosa, sempre pensando em todos. Amo demais. Gratidão, querida. Gratidão à contribuição da Ana, da fala da Ana, toda a equipe de contribuição minha e dela, de todos nós, e dos ouvintes, né? Gratidão pela escuta. Convidamos vocês a continuar ouvindo o nosso podcast. Toda semana a gente tem um episódio novo. E Legal. a gente aguarda vocês no próximo episódio com mais um convidado, mais um facilitador para contribuir com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão. Encheridos da Consciência é um podcast independente, criado, dirigido, roteirizado e produzido por mim, Tuila Cláudia. E precisamos agradecer a Rayane Ferreira pela contribuição com a captação de som e na edição. Agradecemos também o apoio do Espaço Terapêutico Regenerar-se, um espaço que oferece atendimentos de psicologia e diversas terapias com profissionais preparados sempre para acolher você. Não podemos deixar de agradecer os convidados que toparam participar do nosso podcast. E também a Guel e Douglas e Access Consciousness, que uniu toda essa galera no movimento em comum, o acesso à consciência. Te vejo no próximo episódio.